Como fazer para superar desafios de ofertas, quantidade errada, né, no produto ou no serviço na hora de composição e fazer a venda para o público errado no seu negócio ou na sua empresa, né? Eu decidi fazer a reunião um pouquinho mais cedo, a gente está 5 minutos mais cedo, mas bora lá. Gente, a ideia é que eu tenho falado aqui com vocês, eu convidei para falar um pouco hoje sobre desvendar o segredo da tripla transformação para dominar os desafios de vendas dos seus negócios. Existem 3 grandes problemas aqui que eu quero falar com você e o quanto isso impacta a grande maioria. Eu vou falar para você quase na totalidade das pequenas e médias empresas que não entendem esse processo. E posso falar para vocês, estatisticamente falando, mais de 95% dos negócios, tá, não entendem. É bem desafiador, muitas vezes é bem triste. E muitas vezes, se conseguisse implementar isso aqui, dobrasse a produtividade, elas teriam os resultados, né? E dobrar a produtividade, ou seja, dobrar a capacidade de produzir com o que já tem, sem necessidade de aportar novas coisas. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, certo? Seguinte, quais são os 3 problemas, né, mais comuns que existem hoje, né, nas empresas? Existem 3 grandes problemas comuns, né, que as empresas enfrentam para oferecer, presta atenção, oferecer o seu produto, o seu serviço. De novo, como? O problema é de oferecer, tá? Então, na verdade são 4, mas a gente vai falar de 3, mas eu vou falar desse 4 aqui agora, que faz todo sentido. Muitas empresas não estão conseguindo melhorar sua performance porque não estão oferecendo seu produto, ou quando oferecem de uma maneira pouco eficaz, para não falar errada, tá bom? Errada, em outras palavras, pouco eficaz. E esse contexto que eu vou trazer aqui para vocês vai fazer toda a diferença. Presta atenção, hein? O primeiro erro é a oferta inadequada do seu produto ou do serviço. Esse é um erro que acaba afastando empresas de estarem em estados melhores. O segundo é a quantidade errada que é oferecida no produto. Ou oferecem demais, cobrando menos, e oferecem demais e o cliente tem uma percepção de muito, nossa, isso é muito caro, ou oferecem de menos, cobrando até um valor aceitável, mas o financeiro, né, o contas a pagar, o demonstrativo do resultado mostra prejuízo lá na última linha, que é o resultado. Então é aí que a gente fala, né, que a gente fala sobre marketing digital, mas a gente fala primeiramente sobre empresas, uma visão geral sobre negócio. E o terceiro problema é o direcionamento incorreto do público, tá? Saca só, gente, eu separei aqui estudos de casos, né, com base no tempo de consultoria, estudos de casos de consultorias, e eu quero compartilhar aqui com você para você entender. Então, por exemplo, oferta inadequada do produto ou serviço. Deixa eu mostrar para você como geralmente isso acontece no dia a dia, tá? Então, uma das coisas que você vai ter acesso é entender como é feito da maneira errada para você não cometer o mesmo erro, fazer de forma diferente. Lá na frente eu vou apresentar para vocês uma oportunidade para quem quiser ter o meu acompanhamento do meu time para poder implementar essas estratégias e não aplicar as estratégias erradas, mas implementar as estratégias certas. Bora lá. Bom, seguinte, dentro dos programas de consultoria, a gente fez consultoria com uma fábrica de móveis, né, que ela produzia belas peças ali, né, do mobiliário, né, bem interessante do ponto de vista, né. Só que tinha um desafio. A gerência da empresa, né, eles acreditavam que a moda dos móveis ali e tal, né, era sempre a mesma coisa. Eles não inovavam os móveis, a fabricação de móveis, né? E a gerência, a liderança em geral, eles decidiram, né, tomaram uma decisão de continuar fabricando os mesmos designers
né? Os mesmos designers, design é profissional, design, por anos, né? Sem fazer uma inovação, sem fazer aquela pesquisa de mercado, ver, analisar as tendências, né? E uma das coisas mais desafiadoras é que eles fabricaram ao longo do tempo, né? Ignorando as mudanças nas preferências dos consumidores, né? Então, um erro de decisão que custou caro para essa empresa, tá? Eu posso falar para vocês que compartilhar, né? O resultado dessa empresa foi literalmente desastroso. Como que eu... Gente, é sério, meu Deus, né? Eu olho quando a gente chega assim, a gente fica até com o coração, né? Tipo, a gente, quando é consultor, né? Ajuda a empresa, consultor de negócios, a gente desenvolve empresas, a gente olha umas empresas que a gente fala, meu, cara, é loucura. Então, o resultado foi desastroso. Só para você ter uma ideia, né? Enquanto eles continuavam oferecendo, né, os móveis ali de forma tradicional, né? O mercado que eles participavam, ele estava inclinado, né? Eles estavam inclinados a oferecer móveis mais modernos, móveis mais minimalistas, né? Minha esposa é arquiteta, ela fala que eu gosto dessa tendência minimalista. E essa empresa continuou fazendo um móvel passado, né, que performou, gerou resultado, enquanto as outras estavam fazendo o que o mercado, né, o perfil de cliente estava querendo naquele momento. Então, essa empresa começou a perceber, né, as vendas começarem a cair drasticamente, né, e eles não entendiam o porquê, porque a qualidade do material era melhor do que a dos concorrentes, as empresas que faziam a montagem eram as melhores, né? E estava começando a ter o desafio de encontrar, né? Por exemplo, não estava tendo processo de venda e mais desafiador, né? O financeiro não estava dando conta do fluxo que a empresa estava tendo, né? Eu defendo, né? E o meu time defende. Perigo de vender muito é você vender muito e a sua empresa não estar projetada, né? Não foi desenvolvida para atender o volume que o digital é capaz de gerar. Então a gente aplica estratégias de marketing, né? Mas mais importante, assim como essa empresa, no caso, né? Eles não estavam entendendo, mas de novo, não era nem a falta de venda ali, era os custos operacionais para manter a unidade funcionando não estavam mais alinhados à realidade que o negócio estava vivendo. E ele estava vivendo porque o mercado mudou, os fornecedores mudou, o preço mudou, N situações mudaram e eles tiveram que se ajustando ali em algumas situações, mas o financeiro era o gargalo, né? No final das contas, os clientes estavam buscando algo novo, né? Algo que aquela fábrica, né? Essa fábrica em geral, ela não estava oferecendo. Ela não estava oferecendo o que o público queria. Então, essa aqui é uma ideia para você entender o que se trata, uma oferta inadequada do produto ou serviço. E eu quero que você veja aqui, né, uma sacada, né, uma sacada. Ignorar as mudanças na preferência dos clientes e oferecer produtos que não correspondem ao que o mercado, né? O mercado é o cliente, o que o mercado deseja, pode levar a uma queda nas vendas e a perda de participação no mercado. Então esse é um grande problema. Vamos falar agora aqui para vocês. Eu separei aqui também o segundo problema em geral. Cadê? Aqui. O segundo problema que é, vamos lá, vocês lembram? Quantidade errada. O segundo grande problema, né, que os negócios enfrentam, erram, né, na hora de oferecer o seu produto ou serviço, é oferecer na quantidade errada. Peraí, olha, saca só, oferecer na quantidade errada está muito relacionado desde a parte de aquisição do produto
estoque e venda. Então é um fluxo, né? É um processo diferenciado. Então vamos falar um pouco mais. Então veja só, teve uma consultoria com uma loja de roupas, tá bom? Aqui. E o proprietário dessa loja, ele tinha um dilema que ele não abria a mão. Ele não abria a mão daquele dilema. Ele aprendeu com o pai dele, tá? Então ele estava acostumado a encomendar roupas em grandes quantidades, né? Acreditando que aquele estoque ali grande, robusto, né, garantiria que ele nunca mais ficaria sem produtos para os seus clientes. E olha só, olha aqui, presta atenção, hein? Ele aprendeu com o pai, numa época diferente, mas mudou. Tá entendendo essa transição? Ok. No entanto, havia um grande problema ali na situação de manter aquela rotina, aquele processo. Não é que ele não funciona, não era totalmente errado, mas ele era errado para o momento e para o contexto que a empresa estava vivendo. Aquela loja de roupa estava vivendo, tá? Então, qual que era o desafio, né? O problema é que muitas roupas, elas estavam ficando ali paradas, encalhadas ali na prateleira. Um monte de peça de roupa, né? Vamos lá. Ali com risco de não perder validade com roupa, né? Mas o dinheiro parado, né? E outra coisa muito importante, ocupando o espaço, né? Um espaço valioso para entrar novas peças para gerar fluxo de caixa, que é uma rotina comum desse modelo de negócio, que é mais relacionado ao comércio, né? O primeiro lá eu trouxe aqui para vocês, eu separei muito, é muito relacionado ao modelo de negócio para a indústria, que é da onde eu venho, né? Eu vim da indústria metalmecânica. E esse aqui é muito relacionado ao modelo de negócio, ao comércio, tá? E eu vou falar aqui para vocês também muito certo. Eu separei um de cada para vocês entenderem, para cada um dos empresários, empreendedores que estiverem vendo esse encontro, né? Esse material, conseguir entender como isso pode impactar o seu negócio. Então, eles acabavam ali, né, estocando as roupas e, de uma certa forma, mantendo ali o espaço valioso ocupado, perdendo a oportunidade de trazer novas peças para poder gerar, né, um fluxo de venda. Em outras palavras, eles estavam ali segurando a geração de receita, né? Segurando ali amarrando ali o capital da empresa, segurando o dinheiro. Enquanto isso, né, concorrentes dessa loja de roupa, eles estavam adotando uma abordagem diferente. Tá, que tipo de abordagem, né? Eles mantinham um estoque, tá? Um estoque menor. Eles faziam pedidos menores com base na demanda atual do mercado. E vou falar para vocês, poucos esses negócios da concorrência realmente tinham uma gestão financeira do estoque eficaz, mas só a gestão que eles estavam fazendo, mesmo que fosse no papel, já era suficiente para mudar, né, de direção, abordagem, para entender o fluxo, né? Então, para que eu vou comprar 10 peças se eu tenho saída só de 4 por mês? Vai ficar para o próximo estoque. São estratégias que geralmente a gente ajuda, né, os empresários a tomarem esse tipo de decisão. E, em geral, só para vocês terem uma ideia, tá? Os concorrentes, como resultado dessa decisão de fazer um estoque menor, mais enxuto e tomando base, né, nas informações, a maioria deveria ser no papel, né?
eles podiam e podem, né, oferecer, presta atenção, hein, roupas mais recentes e estilosas de acordo com a demanda e necessidade do mercado. E os clientes desse tipo de produto, eles adoravam isso, eles gostavam das novas, né? Aquelas coisas muito passadas, a gente quer coisa nova. O ser humano gosta de novidade, o ser humano gosta de experimentar. Não que ele queira inovar, mas ele gosta de experienciar novidade. Então vamos lá, só para você ter ideia, enquanto a empresa 1 estava gastando muito em estoque não vendido, a empresa 2 ela estava maximizando os seus lucros, porque estava fazendo um estoque enxuto e alinhado à tomada de decisão em base de dados. Tá? Então, qual que é o insight aqui, né? Qual que é a sacada, a moral desse negócio aqui em geral, né? Ou seja, gerenciar, tá? A quantidade errada de produtos pode resultar em estoques caros e dinheiro parado, dinheiro ali amarrado, né? Não sai. Então comprar demais para ficar na prateleira, não está em estoque. A empresa tem 100 mil em estoque. Sua empresa tem dinheiro? Não tem, ponto. Tem estoque. Estoque parado não é dinheiro em caixa. Tenta fazer o estoque virar um financiamento, um aporte de contratação. Não dá, tá? Então não é. Então, por exemplo, tem que ser uma decisão estratégica. Então, é importante, no final das contas, buscar um balanço, um equilíbrio, né, entre o estoque que você vai ter e a demanda real do mercado que você está atuando. Entenderam aqui? Gente, olha só isso aqui. Isso aqui é conhecimento que é avançado, tá? A gente estava falando de conhecimento avançado. É realmente conhecimento avançado que eu estou aqui trazendo para vocês. E o terceiro problema, vocês lembram, é o direcionamento incorreto do público. Nossa, esse aqui falar para vocês que é um desafio. É um desafio bem grande. Ainda mais quando você faz uma transição profissional para o seu negócio, né? Esse, para mim, a minha experiência, esse foi o meu maior desafio, ok? E vejo também muitas empresas fazendo a comunicação, uma abordagem, né, sem entender o nível de consciência dos seus clientes. Deixa eu trazer aqui para vocês o exemplo que eu separei, né? Por exemplo, nessa consultoria aqui, era uma consultoria, uma agência de publicidade, tá? Uma agência de publicidade tradicional, ok? Uma agência de publicidade tradicional. E eles estavam sempre acostumados a seguir estratégias de implementação do serviço, né, que funcionava bem no passado. Então, eles trabalhavam com outdoor, anúncios em jornal, cartazes, né, e era esse tipo de abordagem, né, de meios para gerar publicidade, divulgar a marca, né, de seus clientes, e até deles mesmo, tá? Mas eles estavam começando a diminuir os resultados. Começou a tendência do digital, né? Só que a gestão, a liderança, né? A liderança, ela demorou a perceber que o comportamento do consumidor havia mudado, do ponto de vista que ele estava querendo, né, experienciar novas coisas, e eles estavam querendo forçar a goela abaixo, né? Goela abaixo, assim, as pessoas. Então eles demoraram muito realmente a entender, não vai pegar, já é só mais uma ondinha, né? O digital chegando, né? E eles começaram a perceber que as pessoas estavam passando mais tempo aqui comigo, quer dizer, né? Enquanto essa empresa estava gastando seu orçamento com publicidade tradicional,
ela começou a perceber que os seus concorrentes estavam investindo em estratégias, por exemplo, de marketing digital, que estava a febre de marketing digital. E existia aquelas mais diferenciadas ainda, né? Tinha umas que estavam em marketing digital, mas tinha uma que estava em marketing digital e estratégias de negócios, né? Planejamento estratégico de negócio. Então, em geral, essa agência ela começou a perder clientes para concorrentes, né? De uma forma que entendia as novas tendências do mercado, né? E esses concorrentes estavam alcançando um público que estava ali mais presente no digital, cada vez mais, né? Era uma tendência sem volta, né? Esse é um dos maiores desafios hoje do digital, né? Tem uma parte de algumas situações que gera até vício, mas a gente não deixaria de usar. Existem algumas estratégias, mas nem quero falar isso aqui porque é um assunto que eu não domino, tá? Mas foi apenas quando essa agência de publicidade ela fez a consultoria, né, de negócio, né, para inovar. E aí eles se adaptaram a um direcionamento mais correto, porque eles poderiam aproveitar a coisa mais valiosa que tinham, a experiência. Então a experiência era o recurso mais valioso, mesmo que empresas, né, com preços, né, o posicionamento, a experiência ali poderia ser um diferencial, mas fazer o posicionamento era uma das situações mais inteligentes, era aproveitar aquela experiência, ou seja, uma coisa é você ter conhecimento, é você saber, outra coisa é você saber o que fazer com o que você sabe. Esse é a sua experiência, é quando você sabe o que fazer com o que você sabe. Então eles fizeram a consultoria, né, em geral, e se adaptaram ao direcionamento correto. Então eles começaram a focar em estratégias de negócio, primeiramente, tá bom? E a estratégia de negócio mostrou o caminho de fazer a transição do modelo ali analógico, presencial, né, no modelo tradicional físico, outdoor, para fazer a transição para o digital, né? Por exemplo, poxa, de vez de fazer um cavalete, poxa, vamos fazer anúncio, né? E o melhor é que o plano de transição foi desenhado de forma que eles fizessem as duas unidades de negócios existirem ao mesmo tempo, coexistir, elas estavam unidas. Então, tanto a parte física, outdoor e tudo mais, quanto a digital, elas se fundiram e elas transformaram o que eu chamo de modelo de negócio híbrido, né? Quando você tem um modelo de negócio analógico com um modelo de negócio digital e eles se fundem, você tem uma operação que tanto a operação de venda quanto a de venda, quanto a de rotina diária, ela tem essa interação, momentos analógicos, momentos digitais, ok? E em geral eles fizeram essa transição sem abrir mão do que eles já tinham, e acredite ou não, eles conseguiram recuperar clientes que já tinham ido embora, tá? E começaram a voltar a ter sucesso, né? E isso é muito gratificante para os consultores, né? Para nós consultores, quando a gente ajuda as empresas assim a voltar a brilhar, né? Voltar a ser destaque no seu mercado. Então, aqui, por exemplo, com essa empresa, vocês viram, né? Essa aqui é no segmento de serviço, uma empresa de publicidade. Tradicional, revista, lembra? Então, qual que é a ideia aqui, né? O grande desafio é que quando as empresas não se adaptam às mudanças, por causa dessa empresa, né, as mudanças, que tipo de mudanças? Principalmente no comportamento do consumidor, né? No comportamento de compra e venda. Como é que é feito o processo de compra e como é feito o processo de venda? Tem que unir os dois. Uma coisa é você entender o processo de compra. Tá, os compradores estão comprando pelo digital. Vamos trazer um contexto mais atual, digital.
Mas como é o processo de venda para o digital? Será que eu não consigo ter uma venda física que faça também para o digital? Tá entendendo? É justamente isso que a gente geralmente ajuda, né? Quando a gente faz todo esse planejamento estratégico de negócio e planejamento de marketing e vendas. Então, continuar com estratégias em gerais, até a chamada, né, obsoletas, coloquei aqui, pode levar negócios a perderem os seus clientes, não entender, pode levar esses negócios, mesmos negócios já consolidados, perderem os clientes e oportunidade de fazer novos negócios. E uma coisa muito importante, o market share, né? Ou seja, a cota de mercado. Cada empresa, ela, na época, 20 anos atrás, ela determinava 30% do mercado. Foi mudando, ela foi perdendo a cota, hoje ela só tem 5%. Caramba, de 30 para 5%, se não for feito as estratégias certas, estratégias criativas, estratégias inovadoras, estratégias atuais e estratégias planas, com plano estratégico claro, objetivo, sólido, mensurável, né, onde você tem um acompanhamento, realmente a chance disso acontecer é gigante. Mas, gente, bora lá. Então, vamos falar aqui, ó. A principal causa, né, esses 3 cenários de empresas que eu trouxe aqui para vocês, né, que a gente traz aqui para vocês, ó. A oferta inadequada, o problema que essas empresas passaram, oferta inadequada do produto ou serviço, quantidade errada, ou seja, quantidade errada, na hora de oferecer a quantidade errada, e direcionamento incorreto do público, ou seja, errar, oferecer para o público errado. A raiz desses problemas está, primeiramente, na falta de compreensão do seu público, do seu mercado, na falta de adaptação às mudanças de mercado e a falta de clareza e adaptação ao comportamento do cliente e do mercado, ok? É dos dois. E vamos lá, agora eu quero trazer para vocês, tudo bem, Cauê, isso é uma coisa comum, e eu quero trazer para vocês o caminho para a solução. Aqui é completo, tá bom? Então, por exemplo, a solução para por exemplo, para a oferta inadequada, a gente tem aqui, por exemplo, o plano infalível divulgação lucrativa, tá? Só para você ter uma ideia, o plano de divulgação infalível lucrativa, ele é a resposta para garantir que a sua oferta, o seu produto, o seu serviço atual, tá bom? Ela seja alinhada às necessidades, desejos ou resolução de problemas que seus clientes querem e precisam, tá? O plano infalível ele se baseia em análise de mercado e pesquisa do público-alvo, ok? Na consolidação da proposta única de valor, ok? E a partir de uma análise para criar uma estratégia de negócio e uma estratégia de marketing, ambas personalizadas, garantindo que o seu produto, o seu serviço seja apresentado, certo? De uma maneira certa, ok? Então, justamente, né? Por exemplo, perceber, mudou a tendência, então eu preciso apresentar o que o mercado quer, não fazer que nem a empresa de imóveis, né? Tinha um modelo, né? Um processo validado, mas já estava sendo pouco eficaz, então é realmente ajustar. Então, justamente, a divulgação lucrativa ajuda, porque faz essa pesquisa de mercado, faz tudo análise de uma estratégia de negócios, analisando ali os impactos positivos, negativos, quais são as tendências positivas, quais são as tendências negativas, ou seja, quais são as oportunidades, quais são as ameaças que existem no mercado. E, em geral, por exemplo, para resolver o segundo problema, que é a quantidade errada, né? Aí a gente tem, por exemplo, o programa também, a mentoria GPS do lucro, tá? Então, a mentoria, ela vai além, tá?
além da gestão de negócio tradicional, gestão de estoque tradicional, ela oferece uma orientação, né, especializada para otimizar os recursos financeiros do negócio, ok? Garantindo que você tenha a qualidade certa dos seus produtos e serviços disponíveis, tá bom? Você tem a qualidade certa e principalmente evitando estoques excessivos ou insuficientes na hora de oferecer. Lembrando, né, o contexto comum, uma coisa bem simples, percebível, né? Fazer um produto muito cheio, um produto muito cheio de coisas, aí o cliente olhar o preço e falar, nossa, está muito caro. Ou ele vê, né, existe cenários, pode ver e falar, nossa, eu achei que, será que vai entregar tudo isso mesmo? E ele vê, vamos supor no primeiro cenário, né, é o mais comum, ele vê e fala, nossa, tá caro, e não conseguir gerar negócio, ou seja, tem um produto muito cheio, robusto, completo, e não tem uma estratégia de, por exemplo, olha só, já que trazendo para vocês, tem uma estratégia de transformar ele em módulos, né? Mas tem um produto completo, o cliente hoje, né, vê e fala, nossa, o produto é bom, hein, mas tá muito caro, e perder a oportunidade, ok? E aí isso impacta muito financeiro, ou seja, não entra, não gera faturamento, não gera receita, ok? E também o outro é você fazer um produto que tenha pouca coisa, né, pouca capacidade de entrega, ou pouca percepção de baixo volume de coisas. Na verdade, não é nem baixa percepção, porque não funciona assim, né? O cliente não perceber que é um produto que não vai atender, tá? Porque eu pensei nesse exato momento, quantidade não é necessariamente quantidade. Muitas vezes você pode criar um produto que tenha uma única coisa e ela soluciona e dá um valor alto. Os produtos de alto valor, né? Os high tickets, também conhecido. Então a ideia é você criar um produto de baixo valor e não conseguir monetizar ele, ou pior, fazer um de baixo valor, vender na hora do financeiro, que esse aqui é o mais comum. Na grande maioria das empresas é isso que está acontecendo. As empresas estão abrindo mão da margem, tá bom? Abre a mão da margem para poder vender. E aí eles fazem um produto sem uma estratégia de precificação correta, oferecem ali para o mercado, vendem bem, mas aí na hora do consolidado, que vão fazer a análise do demonstrativo para ver se a empresa é rentável ou não, percebem que a empresa está no prejuízo. Ou a empresa tem lucro, ou ela tem prejuízo. Pronto, acabou. Tá? Então, em geral, o GPS, né, ele vai ajudar, permitir ter uma maior alocação de recurso e maximização de oportunidades de venda. E, por exemplo, já para a situação do direcionamento incorreto do público, você vai ter, né, a oportunidade de ter acesso a bastidores do método 3CDL, tá? É um método que não fui eu que criei a implementação do método, eu só empacotei ele de uma forma mais eficaz e mais atualizada, ou seja, é uma nova maneira de fazer algo que já está validado, que já gerou muito resultado, mas para o momento atual performar de uma maneira mais inteligente e mais eficaz. Não cometer os erros que empresas como a de roupa, a de madeira e a agência cometeu, que é não entender. Então, justamente, é uma nova maneira de fazer essa parte de não falar com o público errado. Então, o método 3CDL, ele aqui, ó, é a chave para entender e se adaptar às mudanças no comportamento do consumidor. Ele aborda diretamente o desafio de direcionar o público certo, tá? Com 3 estratégias, projetadas para atrair, monetizar e engajar o seu público-alvo de uma maneira eficaz, mantendo-se relevante, né? Mantendo o seu negócio relevante e competitivo no seu mercado de atuação
e principalmente em constante evolução, constante inovação, constante crescimento e geração de lucro. É isso. Galera, finalzinho aqui, agora eu falei para vocês, se você quiser que eu te ajude a implementar essas 3 estratégias, né, no seu negócio, manda uma mensagem inbox para vocês estão vendo aqui. E para quem já faz parte do Clube Acelerador de Negócios, né, esse é um material que vai lá. Por exemplo, essa aqui é uma aula que a gente vai falando do tipo de material que a gente vai falar lá. Lá eles vão ter oportunidade de ter um momento para a gente tirar dúvidas sobre esse encontro. Faz o seguinte, vocês também podem mandar uma mensagem na plataforma falando que vocês querem saber sobre mais próximos passos, querem saber mais sobre o método 3CDN. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!